Dalila, a mulher por trás da queda de Sansão. Traição, manipulação e a queda de um homem escolhido por Deus. Essa é a história de Sansão e Dalila. Mas hoje não vamos focar no herói. Vamos olhar profundamente para Dalila, a mulher que virou símbolo de engano e destruição. Quem era ela? O que motivou suas ações? E, acima de tudo, o que essa história nos ensina sobre as armadilhas espirituais que enfrentamos hoje? Nesta análise inédita, vamos explorar o contexto histórico, os detalhes da teologia e as palavras originais do texto bíblico para desvendar os segredos por trás das maldades de Dalila. Qual era a verdadeira intenção dessa mulher? Seria ela apenas uma peça em um plano maior de destruição espiritual? Prepare-se para mergulhar fundo nessa história que vai muito além da traição. Hoje, você descobrirá lições que podem transformar sua vida e proteger seu coração contra as armadilhas do inimigo. Afinal, Dalila não é apenas uma personagem de uma história antiga. Ela representa algo muito real e atual. Você está pronto para encarar essa verdade? Antes de continuarmos, quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal Páginas da Bíblia. Se você gosta de histórias bíblicas analisadas com profundidade, reflexões práticas, inscreva-se agora. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, comentar suas reflexões e compartilhar com seus amigos. E ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Vamos juntos explorar as páginas das Escrituras e aprender lições preciosas para a vida. Vamos lá! Antes de falarmos sobre Dalila, precisamos conhecer Sansão, o protagonista dessa história cheia de significado espiritual e histórico. Sansão não era um homem comum. Ele nasceu de uma promessa divina, feita por um anjo à sua mãe, que era estéril. Desde o início, Sansão foi separado como nazireu, um voto especial de consagração a Deus. Ele foi escolhido para libertar Israel das mãos dos filisteus, um povo opressor que dominava os israelitas naquela época. Sansão recebeu um dom extraordinário de Deus, uma força sobrenatural. Essa força não vinha de sua musculatura, mas da presença do Espírito de Deus em sua vida. Ele realizou feitos impressionantes, como matar um leão com as próprias mãos e derrotar 1000 homens filisteus com nada além de uma queixada de jumento. Mas havia algo mais em Sansão. Ele vivia sob um voto nazireu. Isso incluía regras específicas, como não cortar o cabelo, não tocar em coisas impuras e se abster de vinho. Esses votos simbolizavam sua consagração a Deus e eram a base para sua força extraordinária. Contudo, a vida de Sansão era marcada por altos e baixos. Ele alternava entre momentos de obediência e de fraqueza espiritual. Apesar de ser um homem escolhido por Deus, Sansão tinha uma fraqueza que o levou a situações perigosas. Ele frequentemente se envolvia com mulheres filisteias, desconsiderando os princípios de Deus. Essa inclinação o colocou em um caminho de vulnerabilidade, abrindo portas para a armadilha fatal que viria a seguir. E foi nesse contexto que Dalila entrou em sua vida. Uma mulher aparentemente sedutora, mas com intenções ocultas, que se tornaria o instrumento de sua queda. Mas quem era Dalila? Por que ela agiu como agiu? E o que podemos aprender com essa relação tão trágica quanto poderosa? E então surge Dalila, uma mulher cujo nome até hoje é sinônimo de traição e manipulação. Mas quem era ela? A Bíblia nos dá poucas informações sobre sua origem ou suas motivações pessoais, mas o impacto de suas ações ressoam através das páginas da história. Dalila, uma mulher filisteia, entra na narrativa como a figura que transformaria a vida de Sansão para sempre. Dalila era uma mulher com habilidades incomuns, não apenas pela sua beleza, mas pela sua astúcia e capacidade de persuasão. Seu papel na história não é de mera espectadora. Ela é a peça-chave no plano dos filisteus para derrotar o homem que era a maior ameaça ao seu domínio sobre Israel. Os líderes filisteus, temerosos da força de Sansão, viram em Dalila a oportunidade perfeita para executar sua vingança. Eles a abordaram com uma proposta: descobrir o segredo da força de Sansão, e em troca, ela receberia uma recompensa em prata. Dalila aceitou o acordo, transformando-se na armadilha perfeita. Mas Dalila não atacou com espadas ou lanças.
Sua arma era muito mais sutil e devastadora: a manipulação emocional. Ela usou palavras doces, gestos afetuosos e uma persistência implacável para quebrar a resistência de Sansão. Pouco a pouco, ela foi conquistando sua confiança, preparando o terreno para a queda do homem mais forte da terra. Mas o que exatamente Dalila fez para levar Sansão à ruína? E como um homem tão forte pôde sucumbir à pressão emocional e à sedução? Vamos mergulhar nos eventos que culminaram nesse momento fatídico e explorar as lições espirituais e práticas que essa história nos ensina. A queda de Sansão, as armadilhas de Dalila. Enquanto Dalila ganhava a confiança de Sansão, o jogo por trás da cortina se intensificava. A missão dela era clara: descobrir o segredo da força sobrenatural de Sansão, algo que nem mesmo os maiores guerreiros filisteus haviam conseguido confrontar. Dalila usou o que sabia fazer melhor: a arte da persuasão. Ela começou a pressionar Sansão dia após dia, com perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam uma agenda sombria. Qual era a fonte de sua força? O que o tornava invencível? A cada tentativa frustrada, Dalila apenas se tornava mais insistente, mais manipuladora. No início, Sansão, desconfiado, brincava com suas respostas. Ele mentiu, dizendo que cordas novas ou tranças específicas em seu cabelo poderiam enfraquecê-lo. Mas todas as vezes, ele conseguia escapar, frustrando os planos dos filisteus. Dalila, percebendo que sua abordagem direta não funcionava, mudou de estratégia. Ela apelou para o emocional, usando a chantagem sentimental. "Se você realmente me ama", ela dizia, "por que não confia em mim? Por que guarda esse segredo de mim?" Suas palavras foram como flechas, atingindo diretamente o coração de Sansão. Finalmente, após dias de pressão implacável, Sansão cedeu. Ele revelou o segredo que nunca deveria ter sido dito. "Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me deixará, e ficarei fraco como qualquer outro homem." E assim, Dalila agiu. Enquanto Sansão dormia, ela chamou os filisteus e garantiu que sua cabeça fosse raspada. Quando ele acordou, sua força havia partido, e os inimigos que ele outrora derrotara com facilidade, agora o levaram como prisioneiro. Mas o que podemos aprender com a queda de Sansão? Como o pecado, o orgulho e a confiança nas pessoas erradas podem nos levar à destruição? E como essa história ainda ecoa na vida de tantos, mesmo nos dias de hoje? Continue conosco enquanto exploramos as lições práticas e espirituais desse evento marcante. A história de Sansão e Dalila não é apenas sobre traição e queda. Ela carrega lições profundas que continuam a impactar aqueles que buscam viver uma vida em obediência a Deus. O que aconteceu com Sansão foi resultado de escolhas que ignoraram os alertas divinos e subestimaram as consequências do pecado. Uma das lições mais poderosas que podemos aprender é sobre a importância de discernir as intenções das pessoas ao nosso redor. Nem todos que entram em nossas vidas são enviados por Deus. Algumas pessoas são armadilhas disfarçadas de bênçãos, colocadas para nos desviar do propósito divino. A vida de Sansão também nos ensina sobre a responsabilidade que acompanha os dons divinos. A força que ele recebeu era um presente de Deus, mas ele frequentemente a usava para fins egoístas, sem considerar o propósito maior para o qual foi chamado. Dalila, por sua vez, representa as armadilhas do mundo que apelam aos nossos desejos, fraquezas e emoções para nos afastar de Deus. A ganância, o orgulho e a manipulação foram suas ferramentas, e ela não hesitou em usá-las para cumprir sua missão, mesmo ao custo de destruir a vida de outro. Mas a história de Sansão também é uma história de redenção. Mesmo em sua pior condição, sem sua força e sem sua visão, ele se voltou para Deus. E no final, Deus lhe deu uma última chance para cumprir seu propósito. Esse momento final nos mostra que, mesmo quando falhamos, a graça de Deus ainda pode nos alcançar. Deus é capaz de transformar nossas derrotas em vitórias, se nos arrependermos e nos voltarmos a Ele. E você? Está atento às Dalilas da sua vida? Está usando os dons que Deus lhe deu para o propósito certo? Que essa história sirva como um lembrete poderoso de que,
Mesmo nas situações mais difíceis, Deus sempre oferece um caminho de volta. A história de Sansão e Dalila é um alerta para todos nós. Ela nos ensina sobre a importância do discernimento, da fidelidade a Deus e do uso correto dos dons que Ele nos deu. Não importa o quão distante possamos ter nos afastado, Deus sempre nos oferece uma chance de recomeçar. A graça dele é maior do que nossos erros, e é através dessa graça que encontramos verdadeira força e redenção. Agora pergunto a você: você tem seguido o caminho que Deus preparou para a sua vida, ou tem sido distraído por Dalilas em sua jornada? Reflita sobre isso e permita que essa história desperte em você uma renovação espiritual. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ser impactadas pelas lições de Sansão e Dalila. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo profundo como esse. Se inscreva agora e seja parte desta jornada de fé, conhecimento e transformação. Que Deus abençoe sua vida e que você sempre busque a sabedoria divina para caminhar de acordo com o seu plano. Até o próximo vídeo.